Olá! Uma das coisas mais difíceis de nós termos na nossa sociedade pós-moderna e agitada é a chamada paciência. Porém, a paciência é um fruto do Espírito, é um aspecto do caráter que o Espírito Santo deseja desenvolver em nós. E por quê? Primeiro, porque a paciência nos ajuda a termos mais saúde, né? A pessoa paciente, ela não vai ficar com tanta expectativa em relação às coisas, especialmente ao futuro, não vai ficar com tanta ansiedade, não vai jogar tanto cortisol para o seu sangue e assim ficar doente, né? E, principalmente, a pessoa paciente, ela tem uma força espiritual muito maior para enfrentar os problemas da vida, para ser um soldado, uma soldada de Cristo, né, que está neste fogo cruzado entre o bem e o mal. Então a paciência, ela é chamada em Gálatas 5:22 de fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é composto por 9 qualidades de caráter em Gálatas 5:22 e 23, né? Você pode perguntar, mas por que 9 qualidades são chamadas de fruto no singular e não no plural? Pelo seguinte, nós podemos comparar o fruto do Espírito, imagine um cacho de uvas com vários gomos, né? Tem vários gomos, mas é um fruto só. E por que no singular? Simplesmente pelo fato de que essas 9 qualidades de caráter, elas têm de ser desenvolvidas em nós ao longo da vida. Então, se Deus colocasse, quem sabe no plural, frutos, poderia dar a entender, assim como os dons espirituais estão no plural, poderia dar a entender que assim como os dons espirituais eu não sou obrigado a ter todos, posso ter um ou dois, alguns poderiam cair na tentação de pensar que o fruto do Espírito, por ser entre aspas no plural, então certos frutos poderiam fazer parte da sua vida e outros não, assim como os dons do Espírito. Então esse é um dos motivos, de acordo com Billy Graham, né? E nós vamos analisar, né, sobre a importância, essa semana o nosso estudo será sobre a importância da paciência diante dos problemas da vida, das provações, né? E nós vamos também aprender como desenvolvê-la. Afinal, como eu mencionei no início, ela traz muitos benefícios, né, para nós. Vamos ver, primeiramente, como desenvolver a paciência. Existem várias dicas, obviamente, né, e a psicologia também apresenta dicas muito importantes, mas eu quero me deter aqui no texto bíblico de Romanos 15, versos 4 e 5, que dá uma dica muito preciosa para os cristãos, né? Ou para aquele que não é cristão e deseja aprender com a sabedoria bíblica, né? Romanos 15, versos 4 e 5, vou ler aqui na nova King James atualizada, tá? Na versão King James atualizada, que diz o seguinte: porquanto tudo o que foi escrito no passado, ou seja, nas escrituras, tá? Foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Primeiramente, a perseverança, né? Esse texto aqui traz perseverança, algumas traduções paciência, né? Paciência é perseverança, é manter-se calmo, né, em esperar por algo, mas é também ter perseverança, né? Você sucumbir porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então algumas traduções dizem assim: por meio da paciência e da consolação das escrituras, né, mantenhamos firme a nossa esperança. Ou seja, o estudo da Bíblia, né, a perseverança e o bom ânimo, de acordo com essa versão aqui,
vem da leitura e do estudo das Escrituras, incluindo o Antigo Testamento. E essas virtudes, né, que são a perseverança ou a paciência, né, e o bom ânimo, elas desenvolvem em nós ainda mais esta outra qualidade aqui, esperança. Então, o estudo da Bíblia produz em você paciência, bom ânimo e esperança. Uma das formas, portanto, de você desenvolver a paciência é passar mais tempo com a Bíblia. Se nós passarmos, queridos, o tempo que passamos, se passarmos com a Bíblia o tempo que passamos nas redes sociais, nossa vida seria outra, né? O desenvolver a paciência seria muito mais fácil. Por quê? Porque quando você estuda a Bíblia, você recebe não só conhecimento, mas você recebe um poder de Deus para desenvolver esta qualidade, né, de caráter, né, tão importante para a sua saúde mental, né, e para a sua vida cristã. Quando você estuda a Bíblia, você aprende com exemplos de pessoas pacientes, com exemplo de pessoas precipitadas. E aí você vai perceber o quanto é vantajoso desenvolver a paciência. Isso não quer dizer que você não terá momentos de impaciência. Você e eu somos falhos, pecadores. Nós estamos num processo de transformação e santificação que vai levar a vida toda. Só na glorificação nós seremos perfeitos a ponto de nunca ficarmos impacientes, né? Mas a paciência tem que ser desenvolvida, né? Não é fácil, mas a paciência é a base para nós resistirmos a qualquer crisol, como diz a lição, a qualquer provação, a qualquer prova de fogo. Sem isso, né, você não tem como passar, sobreviver ou passar com naturalidade, né, pelos obstáculos das provações e dos problemas, tá? Então é muito importante se relacionar com o Espírito Santo, já que a paciência é fruto do Espírito Santo, ou seja, é a terceira pessoa da Trindade quem trabalha para desenvolver esta e outras qualidades em nós. Precisamos de uma relação íntima com Ele, por meio da oração, do estudo da Bíblia, né? Escutarmos um pouco mais a sua voz falando da nossa consciência. E você percebe nas Escrituras, né, que quanto mais você se relaciona com o Espírito, mais você é transformado à semelhança e à imagem de Jesus Cristo, que é o propósito de Deus, de acordo com Romanos 8:29. Não é por acaso que em 2 Coríntios 13:13, o Espírito Santo é apresentado como querendo ter comunhão conosco. A palavra comunhão, do grego koinonia, né, significa uma relação entre seres interpessoais. Então, em 2 Coríntios 13:13, quando diz assim, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós ou com vocês, a palavra comunhão ela é aplicada a relacionamentos entre seres interpessoais. Então isso mostra que o Espírito Santo é um ser pessoal, obviamente divino, porque ele, na maioria das vezes em que é mencionado, ele é mencionado junto com Deus Pai e Deus Filho. E também mostra que o Espírito quer ter uma relação com você. Então tem uma relação com o Espírito Santo por meio do estudo da Bíblia, por meio do exercício dos seus dons espirituais, por meio da oração. Você orando a Deus Pai ou a Jesus, você está tendo uma relação com o Espírito. Porque de acordo com Romanos 8:26 e Judas 1:20, ele está intimamente relacionado ao processo de oração. Tá? Então, estudo da Bíblia, oração, ouvir mais a voz do Espírito na consciência, são coisas que ajudam a desenvolver, né, a paciência. Consequentemente, de acordo com Romanos 5, a paciência, quando desenvolvida,
ela produz outras questões importantes no nosso caráter. Ela aperfeiçoa o nosso caráter de outras formas. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Então veja, uma tribulação não é de todo ruim. É ruim quando nós somos os causadores dela. Mas apesar disso, nós podemos aprender lições com isso. Mas quando somos atribulados por seguirmos a Deus e por amarmos a Deus, que é uma consequência natural, né? Quem segue a Deus vai desagradar ao lado do diabo. Quem segue o diabo vai desagradar ao lado de Deus, né? Ao lado de Deus. Então é assim no conflito entre o bem e o mal. Mas diz aqui que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, ou paciência em outras traduções, produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado por Deus produz confiança. E o verso 5 diz na primeira parte: e a confiança não nos decepciona. Então você vê como é importante a paciência? Ela é fundamental até mesmo para você desenvolver a sua confiança em Deus. Ela está intimamente relacionada à confiança em Deus, porque quanto mais paciente você se torna, mais você tem fé em Deus e confiança nele, de que ele vai atender a você, vai ajudar a você, vai lhe dar as respostas no tempo certo. Para desenvolver essa confiança, você tem que primeiro desenvolver a paciência, tá? E aí, vou ler para você aqui o Salmo 27:14, que é um salmo que me chamou muito a atenção, especialmente nesta versão aqui da King James atualizada, que diz assim, ó: confia, pois, no Senhor. Assim, fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Então você percebe? A tribulação, o estudo da Bíblia, né, produz paciência. A paciência, ela produz confiança. E quem confia no Senhor terá o coração fortalecido. Porque diz assim: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração. Quando você deposita no Senhor a sua confiança e esperança, né, você se torna uma pessoa, como resultado de você ser paciente e confiar em Deus, você vai ter uma mente mais forte, né? A Bíblia, quando fala em coração mais forte, quer dizer a mente, né? A mente mais forte. E tendo uma mente mais forte, né, fortalecida, imagine, né, você vai ter mais saúde emocional, mais resistência, né, para enfrentar os problemas da vida, e vai ter uma habilidade maior de ser feliz, né? A felicidade, de certa forma, não de uma forma total, mas de certa forma ela é uma escolha. Só que isso depende de ter uma mente forte, uma atitude mental fortalecida, positiva, né? Fortalecida por Deus, tá? Então, lembre-se, né, de passar tempo com a Bíblia, orando, né? E também, quando você estiver impaciente, uma dica, agora, além de uma dica bíblica, uma dica da psicologia, respire profundamente várias vezes. Quando você respira profundamente várias vezes, essa oxigenação do cérebro, ela acalma uma glândula do cérebro, né? Que faz com que você fique mais agitado. Então, várias respirações profundas. Quando você estiver impaciente, ou antes de você ficar impaciente, vai acalmar esta glândula cerebral.
Até mesmo pessoas que têm síndrome do pânico, quando fazem essas respirações profundas, elas acalmam esta glândula, a ansiedade diminui e o pânico não se manifesta, na maioria das vezes. Tá ok? Então, faça isso. Se concentre em Deus e não nas circunstâncias. Confie nele e você vai desenvolver a paciência. Agora, por que devemos esperar? Por que certas orações, certas bênçãos que nós queremos, muitas vezes temos de esperar por elas? Simplesmente porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Em que sentido? Eu estou dizendo que Deus é um ser atemporal que não está presente conosco no tempo. Não é isso, né? Deus é transcendente, mas ele também é imanente, ele se aproxima de nós. Quando eu digo que Deus tem um tempo diferente, eu quero dizer que Deus sabe o momento certo de dar certas coisas para nós e de agir na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar isso porque nós temos uma visão muito limitada. A nossa lógica é muito limitada em comparação com a lógica divina. Porque em Isaías 55, 8 e 9 é dito, né? Assim como os céus são distantes, não é, da terra, assim são os pensamentos de Deus e os caminhos dele, altos, distantes dos nossos. Então nós precisamos crer que a lógica divina é superior à nossa e que Deus, no devido tempo, ele vai atuar, ele vai agir em nosso favor. Só que você tem que desenvolver a confiança, a fé nisso. Como diz o Salmo 27,14, não é? Que nós lemos há pouco. Aqui em Romanos 5, verso 6, diz assim, ó. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Ou seja, tinha um tempo correto para Cristo vir e morrer na cruz pelos pecadores. Então Deus sabe o momento certo das coisas, porque ele vê, ou melhor, ele sabe o futuro. Né? Por exemplo, se você for um pai e uma mãe e tiver um filho menor, né, digamos que ele tem uns 5 anos, e ele pedir para você, mãe, pai, eu quero a chave do carro. Dirigir é uma coisa muito boa, é gostosa, é prazerosa, mas você sabe que apesar de ser uma coisa boa, este filho ainda não está preparado para dirigir um carro. Então Deus sabe que muitas coisas são boas para você, mas ele sabe que você ainda não tem maturidade para receber essas coisas. Então ele prefere esperar o tempo certo para que você não pegue as chaves do carro antes do tempo e acabe sofrendo um acidente. Entendeu? E em Gálatas 4:4 fala-se a mesma coisa. Havia um tempo estabelecido por Deus para Cristo vir e morrer por nós, ó. Diz assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então veja, era muito importante que Cristo viesse na plenitude do tempo. Ou seja, no tempo certo, no tempo de Deus. E uma coisa interessante é que em Daniel 9, versos 24 a 27, tem uma profecia que anuncia direitinho a época em que Cristo seria ungido, batizado, e a época certinho em que ele iria morrer. A profecia das 70 semanas. 70 semanas, né? Em profecia, um dia equivale a um ano. 70 semanas se refere a 490 anos. Então, Deus mostra um pedacinho da história da salvação ao longo de 490 anos. E ao longo desses 490 anos,
acontecimentos que foram preditos por Deus nessa profecia estão o batismo de Cristo e sua unção como Messias, né? Ali no ano 27 depois de Cristo, e depois a morte de Cristo, pelo ano 31 depois de Cristo, né? Então você percebe, 31 depois de Cristo. Então você percebe que Deus tem um tempo determinado para tudo, tá? E a lição nos apresentou 4 razões importantes para aprendermos a esperar. Já que Deus tem o tempo dele, e que inclusive Jesus Cristo veio e encarnou e morreu por nós na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, né? Quais são as razões que a lição da semana nos apresenta para nós termos paciência e aceitarmos os períodos de espera? Primeira razão, a espera redireciona a nossa atenção para longe das coisas e redireciona para perto de Deus. Quando você espera, você tira um pouco a atenção das coisas e direciona a sua atenção para Deus. Aí fica muito mais fácil você esperar. Ou melhor, fica muito mais fácil você ter paciência, tá? Segundo, a espera permite desenvolver uma imagem mais clara dos nossos motivos e desejos. Quando você espera por algo, você consegue saber se realmente aquilo que você quer é necessário e importante ou apenas um simples desejo banal. E aí você pode o quê? Refazer, diríamos assim, as suas prioridades e a sua oração a Deus, o seu pedido a Ele, não é? E um terceiro aspecto é a esperança, né? Quando você espera, essa espera gera perseverança e vigor espiritual, né? Pessoas que sabem esperar, elas desenvolvem perseverança, obviamente, e vigor espiritual. Serão muito mais fortes para enfrentarem qualquer situação na vida. E quarto, a espera é importante porque ela desenvolve a fé e a confiança. Eu preciso ter fé em Deus e confiança em Deus, de que no tempo certo as coisas vão acontecer. Não significa isso que eu tenho que ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu, né? Deus requer de nós ação, mas também não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos agir, mas ao mesmo tempo esperar em Deus. Davi foi um exemplo bem prático, não é? Do que significa esperar. Você pode ler depois 1 Samuel 16, 1 a 13, você vai ver que Davi foi ungido para ser rei de Israel. Mas ele só se tornou rei anos depois. Ele foi ungido rei, mas não se tornou rei imediatamente. Porque Saul estava ainda no trono, e por anos Davi, né, teve que fugir do rei Saul para salvar a própria vida. Então Davi, ele aprendeu a esperar. Teve momentos que Davi não foi paciente. Você vê na Bíblia que teve momentos que, ao mesmo tempo que Deus usou, né, para eliminar malignos, né, Davi foi um instrumento de justiça de Deus, teve momentos que Davi não agiu de acordo com a justiça de Deus. Ele perdeu a paciência. Então, isso nos mostra que por mais que desenvolvamos a paciência, podemos correr o risco de perder a paciência em algum momento, né? Porque somos pecadores. Então, nesse momento, você não fica se atormentando. O que você faz? Pedir desculpas, perdão para com quem você perdeu a paciência, né? E perdão a Deus. Respira, relaxa, crê no perdão recebido e segue a sua vida. Davi aprendeu a esperar. Ele foi ungido rei e anos depois, né, ele se tornou rei de Israel. Foi necessária essa espera, né? Não tinha outro jeito. Se ele não tivesse desenvolvido essa capacidade, ele teria desistido.
Agora nós vamos ver um exemplo de precipitação, né? Vimos um exemplo de esperança, Davi, né? Um exemplo de paciência, agora um exemplo de precipitação. E você vai ver que a precipitação ela não traz resultados bons, na grande maioria das vezes, né? A lição, na parte de quarta, apresentou Elias como um exemplo de precipitação. Eu aqui, com respeito, eu discordo, né? Quando eu leio 1 Reis 19, 1 Reis 18, eu não vejo Elias como uma pessoa precipitada, né? Quando Elias decide fugir da rainha, né, Jezabel, porque a vida dele foi ameaçada, ele simplesmente não aguentou a pressão emocional. E aí você lê 1 Reis 19 e você vê claramente que ele teve sintomas de depressão. Ele tinha sono excessivo, isolamento social, vontade de morrer. Então eu não vejo Elias como um exemplo de precipitação. Eu vejo Elias como um exemplo de um profeta que é ser humano e que em algum momento pode balançar, fraquejar ou adoecer como qualquer outro ser humano. Então eu escolhi aqui como um exemplo de precipitação Sara, a esposa de Abraão, que antes era Sarai, né, ou Sarai, como alguns falam, esposa de Abrão, tá? Ela sim, entre outros personagens bíblicos, né, foi um exemplo de precipitação e que nos mostra que a paciência sempre será a melhor escolha para a nossa vida. Então olha o que diz Gênesis 16, 1 a 3, ó. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Por que ela se precipitou? Pelo simples fato de que Deus já havia prometido a Abrão que dele e de Sarai teria um descendente. Então ela não conseguiu aguentar mais. Ela não conseguiu esperar mais, né? Ela já estava se tornando uma pessoa idosa. Não que ela esqueceu, ela achou que poderia dar uma forcinha para Deus e apressar as coisas. Só que isso aqui trouxe consequências muito ruins. Primeiro, uma mulher não pode oferecer ao marido outra mulher. Dificilmente ele vai dizer não, né? Se o pai da fé não negou, imagine quem não é pai da fé, né? Alguns, obviamente, têm forças nessa área para dizer não. Agora, se a mulher oferece uma mulher para o marido, por favor, não pode fazer isso, né? Outro detalhe, nasceu como resultado disso Ismael e vieram muitos problemas. Por quê? Abraão veio a ter depois Isaque e os filhos de mães diferentes convivendo debaixo do mesmo teto, isso gerou um problema absurdo. Óbvio que uma mulher tinha ciúme da outra, né? Tinha momentos que uma mulher queria estar com o marido, mas a outra estava. Imagine a situação. Imagine os filhos vivendo neste ambiente, né? Então esta precipitação de Sara trouxe problemas para Abraão e para ela em especial. Se ela tivesse esperado a Deus cumprir a sua promessa, né? Se ela tivesse cultivado uma fé confiante na bondade, na misericórdia e no tempo de Deus, ela não teria se precipitado desta forma, tá? E agora, para finalizarmos o nosso estudo, né, desta semana, nós vamos ver que a paciência está bem relacionada
ao grau de confiança que temos em Deus. Isso aqui é importante. Mas antes um parênteses, tá? Eu não me refiro às exceções. Quais são as exceções? São pessoas que têm transtornos de ansiedade. Quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, isso nada tem a ver com o grau de confiança que ela tem em Deus. Simplesmente significa que ela está com um transtorno, né? E ela precisa de ajuda médica e psicoterápica, tá? Então eu não quero que você que sofre, por exemplo, de ansiedade generalizada, de fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, pânico, qualquer outra coisa, eu não quero que você se sinta culpado pensando o seguinte: nossa, eu não consigo controlar a minha ansiedade, então isso significa que o meu grau de confiança em Deus é pequeno. Não, estou falando aqui de pessoas sem esse transtorno, tá? Você com esse transtorno, você precisa de ajuda e Deus sabe e entende disso, tá ok? Então, esse esclarecimento é importante. Agora, tirando as exceções, né, as pessoas que têm transtornos de ansiedade, que precisam de ajuda, obviamente, a paciência ela vai estar relacionada ao nosso grau de confiança em Deus. E quanto mais nós confiamos em Deus, mais pacientes somos e mais bem reagimos diante daqueles que trabalham contra nós. Isso que nós vamos aprender aqui no Salmo 37, 1 a 6. Infelizmente, depois do pecado, né, como nós lemos em Gênesis 3, a relação entre os seres humanos ela foi quebrada, né? Existem, graças a Deus, as relações interpessoais, mas elas não são perfeitas. De modo que existe a possibilidade de nós termos pessoas que não gostem de nós, que se considerem nossas inimigas. Eu, por exemplo, eu tenho muitos inimigos sem eu ter feito nenhum mal para eles, simplesmente porque eu discordo deles no campo das ideias. Então, é inevitável, né? É inevitável que você tenha inimigos. Agora, a Bíblia ensina como reagirmos diante deles. E nós temos que pedir ajuda a Deus para nós desenvolvermos esta habilidade, porque ela não é fácil. Eu, por exemplo, não tenho toda essa habilidade de reagir com paciência diante de um inimigo como eu gostaria de ter. Graças a Deus, eu sou hoje bem melhor do que eu era. E pela confiança que eu tenho em Deus, pela certeza que eu tenho da atuação do Espírito Santo para transformar o meu caráter, eu sei que daqui a um tempo eu vou ser melhor. Depois, passando mais um tempo, eu vou ser melhor ainda nesse aspecto. É assim a vida cristã, é um crescimento constante. Alguns têm mais facilidade do que outros em uma área, e outros têm mais dificuldades, então isso faz parte da vida, tá? O que não podemos é ficar de braços cruzados e dizermos assim: ah, eu sou assim mesmo. Não. Vamos manter essa relação íntima com Deus pelo estudo da Bíblia e vamos desenvolver isso, né? Vamos desenvolver isso. E no Salmo 37, 1 a 6, temos uma dica preciosa, uma demonstração preciosa de que quanto maior for o nosso grau de confiança em Deus, maior será a nossa paciência. E, consequentemente, vamos aprender a reagir diante de inimigos, tá? Salmo 37, 1 a 6, preste atenção. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Então, primeira parte, não fique indignado por causa das pessoas más. É perda de tempo. A tua indignação não vai fazer com que ela se torne melhor. Se ela não quiser se tornar melhor, o que vai acontecer? Ela vai virar, ela vai secar como o capim. Ela vai murchar como a relva verde. É isso, essa é a consequência da pessoa má, que não se arrepende dos seus pecados, das suas maldades. E diz ali, ó, não tem inveja daqueles que praticam a injustiça. Não pense
que aqueles que praticam injustiça são os caras, né? Nossa, esse é o cara, porque ele faz e acontece, ele vai contra a lei. A Bíblia diz, ó, não tenha inveja desse tipo de gente, porque esse tipo de gente vai secar como o capim. E você quer secar como o capim? Você quer se perder? Né? E aí qual é o conselho? Ao invés de se indignar contra as más pessoas e praticar a injustiça, invejar a injustiça que elas fazem, né? Achando que elas são as melhores, diz o verso 3: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Então Deus nos chama para isso. Confiar nele, praticar o bem. E assim nós vamos viver neste mundo em paz e vamos ser nutridos com a vitamina chamada fé. Olha que fantástico isso, né? E o verso 4, ó, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é deleitar-se em Deus? Deleitar-se é uma forma diferente no mesmo capítulo de dizer confie em Deus, tenha prazer nele, né? Tenha prazer em se relacionar com Deus, confie nele e ele satisfará os desejos do teu coração, inclusive o desejo de você vencer as acusações dos seus inimigos e as coisas ruins que eles fazem para você. Você vai vencer. E o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E aí eu quero ler também o verso 7, porque diz assim, ó: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Então o conselho bíblico é: confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. E ele vai fazer justiça por você. Isso é certo. E aí diz assim, ó: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, porque quem se irrita com aquele que prospera é o invejoso. Ele não está esperando em Deus. Ao invés de ele esperar em Deus, buscar ajuda em Deus para a luz dele brilhar, ele quer apagar a luz daquele que prospera. Para com isso, Deus está dizendo. E também, não te irrites por aqueles que tramam perversidades, que Deus, o justo juiz, vai puni-los. Em conclusão, quero deixar 2 pensamentos para você, de Ellen White, muito preciosos, que resumem por completo e de uma forma muito bonita a lição que estudamos. O primeiro pensamento dela, né, esses pensamentos aqui estão na parte de 6ª da lição, né, e também disponíveis nos livros Patriarcas e Profetas, páginas 566 a 569, e também no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242. 2 pensamentos para concluir o estudo e para você refletir nesses pensamentos ao longo da semana. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele com gratidão. Pense bem nisso. E o segundo pensamento: se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, mais paciência e mais perfeita confiança no nosso Pai Celeste, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos desta vida. Ou seja, é possível, além de receber do Espírito Santo este fruto, né, a paciência, é possível também educar e treinar a mente para sermos pessoas mais pacientes. E, consequentemente, o nosso dia a dia será de mais paz e felicidade,
para enfrentarmos os conflitos da vida. Eu desejo que Deus ajude a você e a mim a desenvolvermos esse aspecto de caráter tão importante para a nossa vida espiritual, para vivermos neste mundo e para a nossa saúde emocional. E especialmente para os nossos relacionamentos também. Tá? Que você seja uma pessoa paciente não apenas com o seu chefe, que você seja paciente com seus filhos, que você não seja uma pessoa paciente, entre aspas, não apenas com seu chefe, mas também com a sua esposa. Que você não seja uma pessoa paciente, entre aspas, não apenas com o seu chefe, mas também com o seu marido. Porque ter paciência com os de fora e não ter paciência com os de dentro é um sinal de hipocrisia da nossa parte. Que Deus abençoe a sua vida, um feliz sábado, uma boa semana e até o nosso próximo estudo na próxima semana.